dia, irmãos. Bom dia. Como o pastor mencionou, foi uma grande bênção estar com todos lá no Vaticano. Foi uma celebração muito agradável. Tivemos um tempo de comunhão muito importante. E também fico feliz de ver que, novamente aqui, muitos irmãos estão reunidos novamente de manhã para louvarmos ao Senhor. Vamos, por favor, para Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Versículo 1. Vamos todos fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Irmãos, podem se assentar. Eclesiastes capítulo 3 é uma passagem muito interessante, que nos fala acerca do tempo. Um tempo para tudo, uma estação adequada para qualquer propósito, para qualquer objetivo. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tanto na vida cristã, como também em nossa vida biológica, nós nos envolvemos, nós amadurecemos, como o pastor pregou também anteriormente acerca do amadurecimento na vida cristã. E hoje eu gostaria de falar acerca do amadurecimento de nossa vida física. Há um momento de nascer. Recentemente tivemos o nascimento da Sara, que é uma grande alegria para todos nós, e houve um momento onde cada um de nós veio ao mundo, onde cada um de nós veio até essa terra e passamos por várias transformações, por várias mudanças até estarmos aqui onde estamos hoje. Como é a perspectiva do mundo diante de um bebê, diante de uma criança? Precisa de alguma coisa? Chore, grite. Estou com fome. Não gostei disso. Chora também. Quando somos bebês, ainda não compreendemos exatamente como o mundo funciona. E estamos totalmente dependentes das pessoas à nossa volta. Dependentes para a alimentação, para nos proteger do frio, dependentes para estarmos seguros. E quando queremos alguma coisa, nós não sabemos ainda nos comunicar, choramos, gritamos. E eu pergunto aos irmãos, alguém aqui tem memórias de quando era um bebê, de quando era ainda muito novinho, 1 ano, meses de idade? Não. A nossa mente ainda nem é desenvolvida o suficiente nesses momentos para a gente conseguir formar memórias. As lembranças até que temos nesse momento são geralmente nossos pais, mães, avós, você aprontava tanto, você fez aquilo, você fez isso. A gente pensa, poxa, eu não lembro disso, mas é assim, ainda estamos num momento muito inicial de nossas vidas. E o tempo passa, nós crescemos e agora somos crianças. Agora conseguimos entender um pouco melhor o mundo. É a idade onde começam os porquês. Mas por que a gente vai fazer isso? Mas por que a gente vai? Quando que a gente vai chegar? Quando que a gente vai voltar? Muitos pais temem um pouco essa idade, porque começa a necessidade de atenção, de comunicar e também de corrigir. Quando somos crianças, já começamos a ter um entendimento, por mais que pequeno, acerca do bem e do mal. Já conseguimos ter essa compreensão de que o que eu estou fazendo é errado. O que eu estou fazendo vai machucar o meu irmão, o meu colega. Poxa, vale a pena brigar com um brinquedo? A Bíblia diz que a tolice está presa, está rodeada, está próxima do coração da criança, mas a vara de correção fará com que ela se afaste. Então é muito importante que no momento certo, na idade certa, a criança
seja corrigida. Os pais precisam dar essa atenção a seus filhos. Amém. Não somente dizer, não faça isso, isso é pecado. Tudo bem, uma criança com 5 anos de idade provavelmente não vai conseguir compreender todas as consequências do pecado. Mas é importante que quando a criança começa a ter 6 anos, 7, 8, 9, 10, é preciso que a conversa seja mais profunda. Não faça isso, não minta. Por quê? Porque isso vai machucar as outras pessoas. Porque isso é um pecado. O pecado tem consequências. O salário do pecado é a morte. E ao desobedecer a Deus, você machuca a si mesmo e aos outros. O que acontece, infelizmente, é que muitos pais proíbem os filhos, impedem os filhos de fazer certos pecados, e corretos estão. Os pais têm autoridade sobre seus filhos e eles devem ensiná-los no caminho do Senhor. Mas o que acontece muitas vezes é que na infância, depois que passa algum tempo, essa criança começa a ter contato com outras amizades, com outros lares estes que muito provavelmente não são cristãos. E ele se depara com vários amigos que vivem práticas indevidas, que fazem coisas erradas, e aí começa, por que você não faz isso? Por que você não vai em tal lugar com a gente? Por que você não cola na sua prova? Por que você não fala palavrão? Por que você não mente? É tão legal fazer essas coisas, é tão legal, nós nos divertimos tanto. E aí começa a se criar uma pressão externa, fora de casa, para que essa criança peque, para que essa criança faça algo que não é correto para agradar o seu círculo social. Então, é preciso que os pais tenham não somente essa atenção em proibir, mas também em ensinar corretamente. Se chega uma certa idade, vou dar um exemplo aqui, fornicação, essa parte de intimidade. Muitos pais se sentem com receio de comunicar com os filhos, e é um assunto muito delicado isso, é um assunto muito difícil, não é fácil. Eu lembro da primeira vez que os meus pais tentaram comunicar acerca disso comigo, e é estranho para os pais e para os filhos, mas a Bíblia fala disso. A Bíblia fala muito. A Bíblia fala de adultério. A Bíblia fala, inclusive, até de temas até um pouco mais difíceis de se pronunciar também. Incesto. A Bíblia fala também de sodomia. A Bíblia fala de uma série de outras coisas envolvendo esse campo de intimidade. E é preciso que os pais tenham em mente que se eles não comunicarem esses assuntos que inclusive a própria palavra de Deus aborda, em algum lugar eles vão aprender. Em algum lugar eles vão ter contato. Então é melhor que o pai e a mãe compartilhem esse ensinamento usando a Bíblia, usando termos bíblicos. Nós não queremos também que nossos filhos cresçam sem nenhum tipo de inocência. Há um momento para que eles só se preocupem com brincar, com ver borboletas, com ver cachorros, pequenos animais, coisas simples. Mas é preciso também que estejamos ensinando a palavra de Deus no caminho, nos levantar, nos deitar. Porque a partir disso, a partir dessa instrução, pelo restante da vida deles, eles vão poder se lembrar de tudo isso que aprenderam. Então, irmãos, temos que ter muita atenção a isso. Falar desses temas. Usar a palavra de Deus para instruir nossos filhos. Porque quando eles chegarem diante dessas amizades, porque quando eles estiverem diante dessas pressões, eles não vão simplesmente falar, não, eu não faço isso, porque não pode, meus pais não deixam. O que os amigos vão começar a falar? Seu pai é chato, a sua mãe não sei o quê, são controladores demais, que relacionamento tóxico esse que seus pais têm. Estão te prendendo, estão te focando, você tem que se libertar mais, você tem que aprender sobre os prazeres da vida. E aí começa a corrupção. E é muito fácil, em uma situação dessa, de um filho, de uma filha que não tem raízes profundas no conhecimento da palavra de Deus, de pecar. Então, temos que ter cuidado em compartilhar, em corrigir, em educar e ensinar os filhos, para que eles não aprendam, conheçam outras coisas como o mundo.
Porque uma hora ou outra vai chegar esse assunto até eles. E o que vai ditar como eles vão reagir vai ser justamente o contato que tiveram com a palavra de Deus ou a ausência que tiveram com esse contato. Eu me lembro que, desde pequeno, eu considerava a bebida alcoólica como algo negativo, algo muito ruim. Eu não via nenhuma necessidade, nenhuma lógica em consumir algo que é um veneno para o seu corpo, que destrói o seu corpo, que deixa inclusive embriagado, porque não é algo que em teoria você deveria estar bebendo. Álcool, destilado, cerveja, seja o que for, não é algo que nós deveríamos estar consumindo naturalmente. Por isso que quando as pessoas buscam viver uma vida mais saudável, elas deixam de beber, elas deixam de fumar cigarro, porque são coisas muito invasivas para o corpo. E eu sempre pensava, beber é errado, não é legal, não tem nenhuma necessidade. Mas infelizmente foi se passando os anos e eu via em minha sala de aula todos indo em festas, todos bebendo. E muitos convidavam também. Vamos fazer isso, vamos lá, vamos beber, você vai aproveitar mais, vai ser mais fácil de se divertir. E eu inicialmente falava, não quero, não é correto, mas eu não sabia por quê. Infelizmente, eu não nasci num lar bíblico. Por mais que meus pais sejam católicos, não são salvos. E a Bíblia não foi, como um todo, o foco do ensinamento em minha casa, para mim e para meus irmãos. Então, por mais que eu tinha esse sentimento, por mais que na consciência eu identificava como errado, não foi me apresentado inicialmente essa questão. E pouco se foi até que eu também estivesse me envolvendo com esse pecado. E sabe o que aconteceu? Eu tive a mesma conclusão de anteriormente. Os anos passaram. Eu me envolvi com bebidas, com festas, com divertimentos dos jovens. E eu percebo hoje em dia que tudo isso não teve valor algum. Não foi algo que eu me alegro, não é algo que eu bato no peito, eu experimentei, eu fiz. Isso é uma fala que muitos jovens utilizam. Você não pode criticar sem experimentar. Se nós usássemos esse termo fielmente, morreríamos facilmente. Existem coisas que por você usar uma só vez, não tem ponto. O crack pode acabar sendo assim. Drogas pesadas podem ser dessa forma. A pessoa usa uma vez, acabou. Destrói mentalmente. Nunca mais volta a ser como era. Tem uma planta, uma família de plantas que estávamos estudando em botânica, e nossa professora comentava constantemente: se alguém oferecer chá de trombeteira, não tomem nunca. Se quiserem as outras coisas, é outra situação, mas esse chá não utilizem nunca. E há pessoas que mesmo assim vão e se envolvem com todo tipo de substância, com todo tipo de coisa, querem experimentar. Poxa, eu nunca utilizei, é só uma vez. Não tem mais como. Essa professora não era cristã, essa professora não é uma batista, fundamentalista, firme na palavra de Deus, e mesmo ela está avisando. Até o próprio mundo avisa de certos perigos, porque não tem retorno. Depois que a sua mente foi destruída, depois que houve esse impacto, não tem volta. Acabou. Então, nós precisamos nos precaver e aprender com o exemplo dos outros. Nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que se deram muito mal com fornicação. Alguém pode mencionar um exemplo? Davi. Temos o exemplo de Davi. Sansão. Temos o exemplo de Sansão, que buscou prostitutas, que buscava relacionamentos que não agradavam a Deus e teve grandes consequências. Temos o exemplo na Bíblia de adultérios, também. De assassinatos, também. Então por que eu tenho que pensar, não, mas eu nunca cometi adultério, eu não posso julgar. Porque eu nunca fiz, eu tenho que fazer, porque não tem nenhuma lógica isso. Eu nunca usei essa droga, mas como que eu vou criticar se eu nunca experimentei? Temos que aprender com o exemplo dos outros. Até os próprios animais fazem isso. Um macaco está com o outro, um encosta a mão em um lugar, se machuca, queima, ele aprende. Não vou fazer isso. Não vou passar nesse local.
Não vou tocar na serpente, não vou tocar no fogo. Se até os animais conseguem aprender com os exemplos, por que que nós, seres humanos, vamos ter essa posição tola? Eu tenho que passar por isso primeiro. Eu tenho que vivenciar com a minha própria carne. Não. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que ter sabedoria. E aprender a dizer não, por mais que as pressões sejam grandes. Infelizmente, eu não tive a admoestação nessa idade. Me envolvi com esse pecado. Não tive nenhuma experiência boa. Não foi de nenhuma alegria. E hoje, graças a Deus, já faz bastante tempo, não me recordo exatamente quanto, eu fui salvo, ouvi o Evangelho por volta de final de 2019, comecei a aprender mais sobre a palavra de Deus. A partir disso, comecei a entender o perigo de beber, como a Bíblia descreve esse pecado, e a partir disso foi possível fazer essa limpeza. E graças a Deus hoje não há nenhuma dependência. Mas esse não é o caso de muitas pessoas. Existem pessoas que já estão tão profundamente entregues ao vício que é extremamente difícil viver sem um cigarro, sem uma bebida, sem outro tipo de substância. O seu próprio corpo treme pelo fato de você não estar consumindo naquela semana, naquele dia. Então são coisas que nós não podemos de maneira nenhuma começar. A partir do momento que isso começa, é muito difícil encerrar. Então, se ensinamos nossos filhos da consequência do pecado, de seus problemas, do quão grande e terrível é as cicatrizes que o vício deixa, a partir disso, podemos ajudá-los a nem sequer entrar por esse caminho. Quando os amigos oferecerem, quando chegar o período da juventude, eles vão saber dizer não. Mas para isso, requer tanto a força de vontade do jovem, da criança, do garoto ou da garota, como também dos pais, dos avós que estão ensinando. A partir disso também temos a juventude. Quando pensamos em adolescência, qual é a primeira coisa que vem à mente, geralmente? Alguém pode? Rebeldia. Justamente isso. E por quê? Por que nessa época é justamente quando vem a rebeldia? Por quê? Parte é isso também. Existe uma questão biológica. Hormônio, puberdade. Então chega um momento em que essa criança começa a se diferenciar. O homem começa a mudar, a mulher começa a mudar. E essa mudança hormonal afeta a maneira como pensamos. Pode nos deixar mais alegres ou pode nos deixar mais tristes. E isso nos deixa muito confusos também. Começamos a nos tornar mais bravos facilmente, nos iramos com pouca coisa, não queremos conversar, ficamos isolados. E a tendência é que muitos jovens nesse momento fiquem fora de reuniões familiares. Ah, onde está o fulano? Ah, está no quarto dele. Onde está o fulano? Ah, não sai do quarto. Então, existe esse atrito. E a fase de juventude, que é uma fase de rebeldia, também requer ensinamento, também requer atenção dos pais. Mas eu digo a vocês, irmãos, é muito mais fácil ensinar uma criança nesse período, antes de ele fazer várias decisões erradas, do que depois no adolescente. Tenham isso em mente. Se você deixar passar muito tempo, se você deixar que esse período se passe, em alguns casos pode ser tarde demais para consertar certos erros. Então, precisamos entender a hora certa, o local certo de agirmos, de ensinarmos, de exortarmos, de corrigirmos, para que não se passem anos e anos de pecado e de erro. É interessante que, como todo adolescente acha que está certo, eu passei por isso também. Meus pais só pensam em coisas que são ruins para mim, só fazem coisas que vão me prejudicar. Quase todo mundo passou por uma fase de adolescência assim. Felizmente, com o tempo também eu comecei a perceber a importância de estar com os familiares, a importância de dar atenção aos conselhos dos mais velhos.
Nossos avós viveram muito mais tempo que nós. É claro, isso não quer dizer obrigatoriamente que todo conselho que eles vão dar é correto, mas nós temos que ter respeito, nós temos que ter atenção a essas pessoas e não achar que nós sabemos tudo. Com 15, com 16, com 17, com 18, agora eu sou um adulto, com 18 anos. Depende dos meus pais para tudo. Ainda estou em casa dos meus pais. Mas todo jovem de 18 anos é um adulto agora. Já sabe tudo o que quer fazer, tudo que pode alcançar. Já é o tempo certo para ter independência. Mas na hora de buscar essa independência, de fato, é outra história, é outra situação. Irmãos, vamos agora para Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes capítulo 11. A Bíblia diz no versículo 9: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, versículo 9, e pela vista dos teus olhos, sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Tudo que nós fazemos, independente de que idade seja, se é jovem, se é adulto, se é idoso, vai ter uma consequência. Vamos ter uma conta para pagar, eventualmente. Mas isso não é o que nós queremos pensar nessa idade. De fato, pensar demais no futuro, pensar demais no passado, te impede de viver o presente. Mas nós não podemos ter essa mentalidade de não se importar com o dia de amanhã. Porque o que fazemos hoje, o que plantamos hoje, é o que vamos colher futuramente. Então temos que aproveitar o quanto antes para servirmos a Deus, para fazermos aquilo que é certo, para fazermos aquilo que é justo. Quem aqui nasceu num lar cristão? Desde pequeno, os pais já eram salvos. Ok? Uma pessoa. 2 pessoas. Isso. Ok. 3, aí, tá parecendo mais gente. Então, pelo menos uma média assim, de 3 pessoas que nasceram num lar cristão. Tiveram essa bênção, essa oportunidade de já desde jovens terem a instrução a partir da palavra de Deus. Agora, quem aqui foi salvo, quem aqui nasceu de novo, quando tinha uns 6, 7, até uns 10 anos de idade? Já, no seu caso já contou, já nasceu em lar cristão. Mas alguém teve contato com a palavra de Deus? Um parente de fora, talvez, um missionário. Quem ouviu a palavra de Deus enquanto jovem? Talvez uns 14 até uns 17, 18 anos. Uma pessoa, eu estou nesse caso também. Mais uns 4, 5 casos nessa situação. E quem ouviu a palavra de Deus já com 25, 30, 40 anos? Temos mais pessoas. Grande número de pessoas. Vejamos, cada um de nós ouviu o Evangelho, talvez pela primeira vez, talvez não pela primeira vez, em momentos diferentes de nossa vida. E às vezes pode parecer frustrante pensar, poxa, se eu tivesse sido salvo quando eu era ainda uma criança, a minha vida seria tão diferente, a minha vida seria de uma maneira bem melhor. Eu ia poder ter servido a Deus, eu ia poder ter feito muitas coisas que eu não fiz porque eu não tinha esse conhecimento. Às vezes eu penso isso. Como seria minha vida diferente se eu não tivesse pecado tantos pecados, feito tantas decisões ruins? Mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E eu acredito que nós não devemos ter esse sentimento de revolta por não termos ouvido o Evangelho mais cedo ou em uma época diferente. O importante é que hoje nós nascemos de novo. Hoje nós somos salvos. E hoje nós temos conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos aproveitar, independente se foi com 15, se foi com 8, se foi com 40, 50, 60 anos, use o tempo que você tem para fazer o que você pode para agradar a Deus. As coisas deste mundo, as coisas carnais, vão embora, apodrecem. Não importa o quão belo é
o carro que alguém tem, a casa que alguém tem, o emprego, quão prestigiado é. Essas coisas ficam aqui. O que a gente pode levar para a próxima vida? Materialmente? Não. Mas espiritualmente? Muitas coisas. Tudo que fazemos para Deus, cada galardão, cada coisa boa, Deus reconhece. E nisso há um grande conforto. Porque viver aqui na Terra não é fácil. A vida adulta, em especial, não é fácil. A partir desse momento, as nossas preocupações começam a ser muitas. Nesse momento, de fato, temos independência. Independência requer também responsabilidades. Muitas pessoas têm família para alimentar. E mesmo as que não têm, elas mesmas precisam providenciar de alguma forma esse alimento. Vamos retornar para Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para que com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. Nós, quando atingimos a vida adulta, temos muitas responsabilidades, obrigações. O trabalho físico aqui neste mundo é parte disso. A palavra de Deus diz que aquele que não trabalha, não come. Então precisamos entender que um trabalho secular, para muitas pessoas, em alguns casos a pessoa ela trabalha mais voltado para o espiritual, um pastoreio, por exemplo, algo nesse sentido, um evangelista, um missionário, e é um trabalho legítimo também. Estudar não é fácil. Trabalhar, seja braçalmente, seja agitando dados, seja no supermercado, seja aonde for, não é fácil. Ninguém chega em casa depois de um longo dia de trabalho e fala: nossa, eu estou com energia danada para fazer tudo, vamos lá. Talvez algumas pessoas estão nessa situação, mas na maioria é muito cansaço. Cansa trabalhar, cansa ler, meditar e estudar. E mesmo com o nosso trabalho, nós ainda temos que encontrar tempo para fazer algo que é muito mais importante, que é servir a Deus. Isso é um dilema que eu mesmo passei também, especialmente recentemente. Mudei para Lavras, comecei o estudo presencial, comecei a fazer a faculdade. Já tinha tido a oportunidade de estar trabalhando com a minha família em Patrocínio, e eu percebo que o tempo que eu tinha quando eu ainda estava em Patrocínio era bem diferente do tempo que eu tinha em Lavras. Em Patrocínio, o alimento não era uma preocupação para mim. Minha família estava lá, meus irmãos estavam lá. Chegava a hora do almoço, tinha comida. Chegava a hora da janta, tinha comida. Minha roupa estava lavada, estava passada, pronta. Minha cama, pronta para dormir. Mas quando eu fui para Lavras, não foi bem assim. Não é somente estudar e pronto, cheguei em casa e está tudo arrumado. Não. A cama tem que arrumar. As roupas tem que lavar. O quarto tem que varrer. Parece que quanto mais você lava, mais sujo, mais poeira vem, você não entende nem da onde. Para! Toda hora tem alguma coisa para fazer. Não, hoje, esse é um dia mais tranquilo, eu vou só fazer a janta e dormir. A janta demora 50 minutos. Como? Não passa. Não termina essa coisa. E o tempo vai, sim. E aí no outro dia assim, no outro dia assim também. E as metas que fazemos, talvez não estamos conseguindo cumprir. Eu tinha uma meta, por um tempo da minha vida, de ler mais ou menos 12 capítulos por dia da Bíblia. Era uma meta que eu gostava muito, eu sentia que tinha um grande avanço e que estava sendo muito abençoado ao fazer essa leitura. Mas quando eu fui para Lavras, eu senti um grande frustramento, porque eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha essa meta de 12 capítulos por dia, eu tinha que ir para a faculdade estudar, eu tinha que limpar o quarto, eu tinha que preparar o almoço, eu tinha que preparar a janta, eu tinha que tomar banho, eu tinha que lavar o banheiro. Eu tinha que, nos finais de semana também, uma meta de evangelizar.
E chegava até alguns momentos em que eu pensava, o que eu vou fazer? Eu vou ler a Bíblia ou eu vou evangelizar? Eu vou ler a Bíblia ou eu vou orar? Porque parece que não tem tempo. Parece que tudo vai embora. Quando você percebe, já está no final de semana, já está no outro mês. O tempo vai passando. A vida cristã é somente sobre ler a Bíblia? Não, irmão, hoje eu não vou no culto porque eu vou estar lendo a minha Bíblia. Hoje eu não vou evangelizar. Eu não vou fazer qualquer tipo de obra boa porque eu vou estar lendo a Bíblia. Isso é uma atitude correta? Não. Olha que interessante. Até uma coisa boa, igual ler a Bíblia, tem o seu local, tem o seu momento. Oração da mesma forma. Se eu passo o dia inteiro orando, o dia inteiro, mas eu não me congrego com os irmãos, eu peco. Parece estranho de certa forma, mas ainda assim temos que ter um equilíbrio. A Bíblia diz para não abandonarmos a congregação com os irmãos, como o pastor mencionou na reunião do Buticão. Então temos que medir, calcular, não fazer metas sobre-humanas. Porque além de tudo, além de ler a Bíblia, falar de Cristo para as pessoas, além de orar, temos que também ter um tempo para a nossa própria saúde. Precisamos dormir. Não podemos passar a semana inteira madrugando, sempre, trabalhando, lendo a Bíblia, e em um momento vamos colapsar. Em um momento vamos nos destruir também. Precisamos comer, precisamos nos alimentar de maneira saudável, precisamos beber água. Tudo isso leva tempo. Temos, então, que ter planejamento. É uma palavra que é chave para muitas coisas na vida. Planejamento, rotina. Nós temos que entender quanto tempo temos no geral. Olha, nesse dia eu vou ter que ir para a faculdade cedo, eu vou ter que ficar até de tarde. Nesse intervalo aqui, eu consigo ler a Bíblia. Nesse intervalo aqui, eu consigo orar. Eu consigo fazer algo para o reino de Deus. Agora, quando eu chegar em casa, eu vou ter uma prova, vou ter que estudar. Como eu posso manejar esse tempo? Não podemos também tomar a posição de abandonar as coisas de Deus por conta das preocupações e ansiedades do mundo. Não podemos deixar de priorizar o santo para levar o que é profano. Isso também é muito prejudicial e uma tentação que muitos podem passar. Não nos esqueçamos, irmãos, que as coisas deste mundo, trabalhar é algo importante, mas não é o mais importante. Não é pelo o que estamos aqui. Não é o propósito de todos nós nos darmos bem na vida do mundo. Se eu, como estudante, e meus professores sabendo que eu sou cristão, se eu só tiro notas ruins, se eu não compareço às aulas, se eu não presto atenção na aula dele porque eu estou fazendo algum estudo da Bíblia, anotando os versículos, isso é um bom testemunho? Não. Vejamos. Pode até ser que eu esteja fazendo uma coisa que não seja um pecado, eu estou estudando a Bíblia, mas se eu estou fazendo isso no lugar errado na aula do professor, eu estou dando um mau testemunho, eu estou dando um mau exemplo. E isso pode trazer, inclusive, um mau nome para Cristo. Nós podemos acabar dando ocasiões para que os inimigos blasfemem. Então, ser um bom estudante, ser um bom aluno, ser um bom trabalhador é parte da vida cristã também. Independente do local, você agir de maneira santa, você fazer aquilo que é correto. E isso de fato é um grande desafio, mas é algo que sempre nós temos que ter em mente. Existem folhetos e tem alguns ali sobre leitura bíblica anual. Você não precisa criar uma meta de 12 capítulos por dia, 9 capítulos por dia. Use uma que se adeque com todas as suas obrigações que você tem que fazer também. Não deixe de ler a Bíblia, mas também não deixe de fazer outras coisas boas para somente fazer uma coisa. Outro ponto que é muito importante também em nossa vida: família. Imagine, eu estou lá em Lavras, estudando e dedicando para ser um ótimo aluno, para tirar notas boas, passo minhas tardes inteiras, lendo a Bíblia também, estou buscando a vida espiritual. Não falam eu que eu preciso.
Isso vai ser positivo para o nosso relacionamento? Isso vai ser saudável para nós dois? Não. Vejamos que, se não também priorizarmos nossos relacionamentos, inclusive até com família, se eu não for comunicar com os meus parentes que estão longe, em Uberlândia, Patrocínio, também faço mal. Também faço algo que é errado. Porque o tempo se passa e talvez alguns parentes já estão com idade. E se eu não ponho como objetivo de estar presente lá, é como se eu não me importasse. E talvez a oportunidade que eu tenho hoje de estar com eles não vai ser a oportunidade que eu vou ter mês que vem, ano que vem. Então, relacionamentos, pessoas são muito importantes de estar presente em nossa rotina, especialmente se você pretende se casar com alguém. Não tem como o relacionamento ir para frente se você nem sequer está presente com a pessoa. Se você está junto com a pessoa, demonstrando carinho, demonstrando amor. Então é outro ponto muito importante. Tudo isso está presente na vida do adulto. E depois da vida adulta, o que acontece? Qual é a fase? Eu diria uma das mais temidas por muitas pessoas. Beleza. Chega para todos. Quem não envelhece é porque não está aqui na Terra, já morreu. Então, velhice é algo que cada um de nós vai pensar. O que acontece na velhice? A gente está lá com a saúde melhor? Nosso ponto mais alto de nossa vida? Não. Já começa a descer, bonito, né? Quando a gente é criança, é muito fácil a gente ficar enfermo, a gente machucar. Também muita criança pode subir nas coisas e pular. Eu era um desses. Sempre muito interessante. Vir em água, correr, brincar. Você cai, machuca, rala. A gente até que às vezes quebra o braço. Mas passa, cura. Logo a pele já está novinha. Quando a gente é idoso, quando a gente é mais velho, fez um machucado, fica. Não volta. Parece que é algo que passa os dias e não resolve. Um roxo, um machucado, um esbarrão que foi. Cada coisinha é muito perigosa. Porque o corpo já não está mais tão saudável ao ponto de regenerar algum machucado, alguma ferida. Até uma queda pode ser fatal. Uma queda, cair e escorregar, pode ser algo que leva a uma morte. Então, a vida de velhice, esse estágio mais avançado, não deve ser quando nós falamos, agora eu vou fazer a diferença, agora eu vou fazer o que é certo, agora eu tenho de mudar tudo que eu faço. Nós não sabemos quantos dias teremos. Nós não sabemos até onde vamos ir. Então, o objetivo ideal é chegar nesse estágio, podendo olhar para trás, pensando, eu fiz escolhas corretas. Eu me dediquei a servir a Deus. Eu criei os meus filhos para temerem a Deus. E hoje eu posso descansar um pouco mais. Porque o dia está chegando. O dia está se aproximando. O dia em que todos nós veremos. É o dia da morte. Para nós não é um dia de grandes dores, de grandes terrores. Porque temos uma grande esperança de que iremos para o céu. De que teremos a vida eterna. E de que nada pode nos separar. Não é como se, mas daqui a 5 anos pode ser que eu perca. Mas não sei o quê. Não. É para sempre. Mas ao mesmo tempo, é uma etapa. E não é fácil. Perder o parente não é fácil. Perder o ente querido. Vamos continuar a leitura de Eclesiastes capítulo 3, no versículo 12. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou.
Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. E disse eu no meu coração: quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. A mesma condição que acomete os animais, acomete a nós mesmos. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó. E todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra, fôlego nesse caso também pode ser entendido como espírito. Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Nós temos que entender também o pensamento final de Eclesiastes. Muitas passagens de Eclesiastes estão fora do contexto. Estudar é vaidade, fazer o bem é vaidade. Não. O que o pregador em Eclesiastes aqui está falando é desse estudo que ele faz, essa reflexão que ele faz acerca da vida, de ver que mesmo fazendo bem, ainda havia cansaço, que mesmo fazendo o que era certo, ainda havia dor, ainda havia grande esforço. No lugar onde deveria haver justiça, há injustiça, há impiedade. E assim como os animais morrem, nós também um dia morreremos. Nós também um dia envelheceremos. Isso é algo que chega para cada um de nós. Mas essa não é a conclusão do pregador. Essa não é o ponto final para nossas vidas. Vamos morrer um dia. Vamos envelhecer. O melhor que podemos fazer é aproveitar o dia de hoje. Não. Ele está dizendo que há um valor em fazer o que é certo agora. Há um valor em aproveitar o alimento que Deus te deu. Em se regozijar na recompensa, na bênção que Deus te dá hoje. Aproveitar cada dia. Não viver mais no futuro e nem no passado. Mas há também um ponto final para entendermos. E antes de lermos essa conclusão de Eclesiastes, vamos mais uma vez ler o capítulo 12. Na verdade, tínhamos lido o 11, agora vamos ler o 12. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Vamos agora para o versículo 13. A conclusão de Eclesiastes, versículo 13 do capítulo 12. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é
o dever de todo homem. Porque Deus vai fazer o juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Irmãos, temos pouco tempo. Não sabemos o que vai ser no dia de amanhã. Não vamos ter mentalidade que ano que vem eu vou fazer o bem, ano que vem eu vou fazer essa mudança, ano que vem eu vou abandonar esse pecado. Porque a nossa vida é um vapor. Se você foi salvo já em uma idade mais avançada, não há problema. Use o tempo que você tem para servir ao Senhor. Moisés e Arão são grandes exemplos de mesma idade avançada e assim fizeram grandes obras para Deus. Mas se você não está nessa situação, não pense que o futuro é a resposta para os seus problemas. Faça a mudança agora, enquanto ainda há tempo. Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Senhor, pelo sacrifício de Cristo. Muito obrigado pela esperança que temos da vida eterna, no qual não somos como os animais, ó Senhor, que morrem, que o fôlego retorna para debaixo da terra e não é mais nada. Senhor, nós temos a vida eterna. Nós vamos para o céu quando morrermos, vamos estar com Cristo, vamos estar na glória, onde não haverá mais cansaço, onde não haverá mais fome, onde não haverá mais dor. Ajude-nos, ó Senhor, a reunirmos o tempo que ainda temos aqui na terra, para servir a Ti, porque isto não é vaidade, isto não é à toa. Podemos fazer o bem e sabemos que Tu, ó Senhor, saberá, que Tu, ó Senhor, abençoará, que não será à toa. Permita ao Senhor que possamos compreender que o nosso tempo é pouco e que possamos adequar as nossas semanas, os nossos meses para fazer aquilo que é certo, seja com qual for o tempo que temos. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Senhor? Amém? Amém. Glória a Deus pela sua palavra. A maioria de nós, crentes em Cristo, tem um grande problema. Se nós formos analisar nossas vidas, nós temos um problema com a mordomia do tempo, o uso do tempo. Na maioria das vezes, os cristãos, os crentes, uns não têm tempo para ler a Bíblia e orar, não tem tempo para vir em todos os cultos, porque tem atividades que tomam esse tempo, pois temos uma baixa frequência nos cultos. Não tem tempo, às vezes, o devido tempo para a família. Quantos se sentam para conversar com a esposa, com os filhos, né? Como é que está? Tudo bem? Isso não é uma vez no ano, não, por semestre, não, semanalmente, diariamente até, né? Você tem tido tempo para a sua família, conversar com a esposa, com os filhos, tempo para Deus, ler a Bíblia, orar, evangelizar, participar da obra de Deus, visitar, estar nos cultos, né? Tempo para descansar. Outros, estou tendo que deitar tarde, levantar muito cedo, eu estou cansado, né? Às vezes o problema com o tempo é justamente nessa parte. Ou então, falta tempo para outras atividades. Você não tem tempo para fazer exercícios físicos, cuidar da saúde, fazer uma caminhada, ir numa academia. Não tenho tempo. Agora é interessante, sabe? Tem gente, não é a maioria, é a minoria, que faz todas essas coisas a seu tempo. Tem tempo para a esposa, para os filhos, para a igreja, para a obra de Deus, para a oração, leitura da palavra, evangelização, visitação, tempo para trabalhar, dorme as horas necessárias, tem tempo para lazer, né? Tem tempo para se divertir, porque isso é muito importante. Nos intervalos das minhas atividades, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é palavras cruzadas, né? Aí eu estou sentado lá, um tempinho entre o almoço e o descanso, eu vou lá, pego a minha palavra cruzada. E tem outras coisas que eu gosto de fazer. Vocês sabem que quando tenho devido tempo, eu gosto de mexer, fazer alguma coisa de madeira.
E olha como é importante a gente ter um tempo para aliviar a mente das tensões, distrair, né? Ter aquele tempo de refrigério. Jesus, ele tinha tempo para os amigos. Ele era amigo pessoal de Lázaro, Marta e Maria. Ele não ia na casa dele só para ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele era amigo deles. Ele tinha seu ciclo de amizades, sim, né? Jesus disse certa vez para os discípulos: vamos descansar um pouco, vamos ficar longe da multidão. A gente vê nos evangelhos que tinha hora que Jesus fugia da multidão para descansar. Isso era necessário, ele era humano também. E ele tinha tempo para evangelizar, ele tinha tempo para subir ao monte sozinho, para orar sozinho na presença do Pai, ele tinha tempo para orar com os discípulos, ele tinha tempo para discipular, para treinar os discípulos. Então, Jesus tinha uma organização, uma mordomia perfeita do seu tempo. Muitos irmãos têm boa mordomia do tempo, mas a maioria de nós não tem. Agora, algo interessante é que quantas horas tem o seu dia? Né? André, quantas horas tem o seu dia? 24 horas. E a sua? Eu acho que tem 36. Não, brincadeira, eu acho que tem 12, porque passa rápido, né? Então, Deus deu 24 horas para todos nós. Por que alguns têm tempo para fazer tudo no devido tempo e outros dizem: preciso de um dia de 36, 40 horas porque não está dando tempo, né? Se Deus deu 24 horas para cada um, é porque é suficiente para nós. O que falta então? É mais tempo? Não. O que está faltando é o quê? Administração do tempo. Mordomia do tempo. Agora, é muito ruim quando eu tenho tempo para Deus, mas não tenho tempo para a família. Eu não posso tirar uma coisa aqui e deixar ali. Eu não posso ser um ótimo funcionário, cumprir meu horário, mas não ter tempo para Deus. Meu trabalho me impede de ir ao culto. Então, olhe a Deus por outro trabalho. Pegue a sua agenda e, se você trabalha por conta própria, refaça a sua agenda na hora dos cultos, os dias de culto não vou trabalhar, né? E isso com a sua família. Vou estar na casa de Deus. Jesus falou: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele falou isso em relação à contribuição dos impostos, mas isso aplica-se também às outras áreas. Dá o tempo que é de Deus para Deus, dá o tempo que é de trabalho para o trabalho, porque você acha que Deus quer que você abra a sua Bíblia e leia na hora do trabalho lá? O que seu patrão vai dizer? Esse cara está me enrolando, estou pagando ele para ler a Bíblia, né? Eu estou tendo benefício, mas não é a hora, não é bom testemunho. Então tem um tempo de trabalho, você pode ficar em oração, sem interferir no seu trabalho, se não interferir, mas tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de dormir, tempo de se alimentar, tempo de distrair-se, tempo de se exercitar, tempo de buscar a Deus, tempo de evangelizar. Se nós organizarmos as nossas 24 horas, nós teremos tempo para tudo e teremos uma vida em que iremos cumprir os propósitos de Deus. Então, que Deus nos ajude, né, a parar e refazer a nossa agenda diária, né? Como está o uso do meu tempo? Eu estou tirando tempo de uma coisa para dar para outra? Não pode. Então, divida o seu tempo, planeje a sua vida e as coisas vão entrando nos seus devidos lugares e você não vai ficar estressado. Sabe por que a gente se estressa? Porque a gente tem uma má administração do tempo e fica correndo para fazer as coisas fora do lugar. Então, agora eu tenho que almoçar, almoça correndo, tenho que voltar para o trabalho, isso e aquilo, né? Então, é isso que estressa, não ter controle do tempo. É difícil? Não é fácil, não, mas isso quer dizer disciplina. À medida que a gente vai se disciplinando, as coisas vão entrar no seu devido lugar, né? Nós temos que ter tempo para a hora de dormir, a hora de levantar, né?
Tem dia que eu durmo às 8, tem dia que eu durmo à meia-noite, tem dia que eu levanto às 6, tem dia que eu levanto às 10, não vai funcionar não, né? Então, vamos colocar os horários e as nossas atividades. Eu luto com isso, eu sou um dos que luto com isso, mas, graças a Deus, não vivo estressado com as minhas atividades. Não deixo de fazer o que precisa ser feito, mas às vezes a gente encavala as atividades, isso não deve acontecer. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra. O irmão pode encerrar.